E hoje mais um vídeo aqui no canal, vamos seguir falando aqui de setor elétrico. No último vídeo eu falei de transmissão paulista, vocês inclusive curtiram bastante o conteúdo e me mandaram mensagens lá no Instagram pedindo mais uma elétrica aqui para a gente comentar. Então hoje vamos falar da CEMIG. Será que é ação barata para bons dividendos? Qual seria o preço teto para comprar as ações? Quais são os pontos de atenção na tese? Será que vale a pena investir nas ações da CEMIG? Nós vamos tratar aí de alguns desses pontos, tentar entender algumas questões. Tem muita coisa aí para o investidor monitorar. Inclusive me conta aí nos comentários se você tem ações da CEMIG, se na sua opinião vale ou não vale a pena investir. Mas vamos lá, CEMIG. Vamos começar aqui com os dividendos, né, que tem sido aí o chamariz, empresa muito recorrente aí nos proventos. Desde 2022 para cá, remunerou com um yield aí bem acima da média, né, um bom dividendo. E isso se acentuou no último ano, muito por conta da estratégia da empresa, né? De fazer desinvestimentos, principalmente por considerar ali alguns ativos não interessantes para a estratégia da empresa daqui para frente. Mas eu já lhe adianto, né, que esse baita yield não vai se manter, né? Ou pelo menos não deve se manter, não faz muito sentido. Já já eu falo mais sobre isso. Veja aqui no histórico, né, de 2024, ainda falando de proventos, a gente tem aqui, ó, um dividendo adicional que foi inclusive o maior montante aí do exercício até agora, ou seja, fruto dos desinvestimentos, como eu comentei, mas a gente tem que atribuir também, né, os bons dividendos que a empresa sempre pagou, né, e vem aumentando inclusive nos últimos anos, em função também da melhora de resultados, porque a empresa está entregando melhores números também, né? O aumento de lucros da empresa é também um fator aí determinante para bons dividendos. E ao longo desse conteúdo aqui a gente vai passando aí também por alguns resultados, você vai entendendo aqui o nosso racional, mas são fatores, né, que possibilitam o pagamento de dividendos e também de dividendos extraordinários, né, no caso possibilitou até agora. Tudo isso aliado a um bom payout que a empresa pratica, que hoje a empresa tem a prática aí de remunerar em 50%, né, ou seja, 50% do lucro ela repassa para o acionista em dividendos. E veja que ainda nós temos uma DataCom aberta até o dia 23 aí para essas duas parcelas aqui de 8 centavos cada em proventos, né, com pagamento só ano que vem, em 2025. Então, geralmente a CEMIG demora mesmo para pagar. Porém, olha só, né, ela tem feito vários anúncios, né? Então, quando a gente olha para DataCom nos últimos 3 anos aí, né, para cá, ela tem feito em média 4 anúncios pelo menos, né? Costuma demorar a pagar? Sim, mas paga 2 vezes por ano. Então não é ruim se a gente comparar com empresas que, por exemplo, pagam 1 vez por ano. Então aqui ainda está muito bom, né? O yield tem sido bom e o pagamento semestral é adequado. Então o investidor de dividendos que está posicionado em CEMIG, acredito que até o momento não tem do que reclamar nesse sentido. Mas agora, olhando para frente, será que ela vai continuar com dividendos fortes? A resposta, na minha opinião, é que ela vai continuar remunerando recorrente sim, mas não tão fortes como a gente viu há pouco, acima ali dos 10%, batendo 15%, tá? Antes de explicar o porquê, vamos ver aqui as estimativas dos analistas. Olha só, né? Os analistas que fazem a cobertura do ativo, eles estimam então uma queda nos dividendos futuros e a gente nem precisa ser um expert aqui no setor para a gente concluir isso. Basta a gente olhar os movimentos que a empresa está fazendo. Essa história que a gente já conhece, né? A empresa começa a fazer desinvestimentos, consequentemente reforça o caixa. Obviamente ela vai pagar uma parte disso em dividendos para o acionista. É o que ela vinha fazendo. Mas os desinvestimentos vão acabar, ou seja, ela não vai ter ativo para vender o resto da vida. E de outro lado, os investimentos eles vão aumentar, tá? Isso aí já é um fato, já está dado isso aí para o mercado, a empresa já vem anunciando isso, não é de hoje. Por isso, naturalmente, o dividendo ele vai diminuir nos próximos anos ou pode diminuir nos próximos anos. E é simplesmente por uma questão muito óbvia, né? Não é que a empresa vai piorar, longe disso. Veja que em 2024, ó, olhando para investimentos agora, a empresa deve investir aí mais de 6 bilhões, mas o plano da empresa até 2028 é de uma bagatela aí, né, de investimentos na ordem aí de 35 bilhões. Aqui nas informações oficiais da empresa direto do RI diz o seguinte, ó, até 2028 a companhia vai aportar 35 bilhões no estado, sendo que desse total 23 bilhões estão sendo destinados para o setor de distribuição. Então a empresa certamente vai aumentar aqui a alavancagem, né? Portanto, não se assuste se essa dívida voltar a subir, né, ou ir acima ali de 2 vezes de novo. É uma tendência normal e natural que pode
começar a acontecer. É o que eu falei, né? Os movimentos que a empresa vem fazendo, eles não só nos contam a história, como eles já fazem também a gente imaginar o que está por vir. Então, até 2028, a empresa vai se mover nesse sentido. E aí, se você é sócio, é pagar para ver, porque tem muita coisa para acontecer, tá? As cotações já subiram muito, mas não vejo motivo para vender se você está posicionado. Quem tem ações do setor elétrico é para o longo prazo, então não faz sentido vender. A grande pergunta é se vale a pena comprar hoje nesses preços. Me fala, inclusive, né, o que você está fazendo com as ações. Mas olha só, olhando para a valuation hoje, né, a gente tem a empresa negociando com um PL ainda baixo, mas já chegando perto das médias. Olhando para preços sobre valor patrimonial, já está um pouco acima da média. E aí, quando a gente vai ver EV/EBITDA, ele está abaixo da média. Então, pelos indicadores de lucros versus patrimônio, vamos chamar assim, hoje talvez não é mais aquela pechincha. Já olhando pelo lado operacional, a empresa ainda se mantém no patamar de desconto, principalmente olhando o EBITDA do último resultado, né, que cresceu forte. O EBITDA recorrente aqui, ó, que reflete melhor a geração de caixa, cresceu mais de 26%. Então, quanto maior o EBITDA, melhor do ponto de vista do desconto. Só que, agora eu te peço atenção nesse ponto, para você não perder o racional aqui, não pegar pela metade. A gente viu que a empresa, ela vai entrar, né? Na verdade, ela já está num ciclo pesado de investimento aí para o médio prazo. Até 2028, como a gente viu, 35 bilhões de investimentos. Isso aqui é praticamente o valor de mercado da empresa hoje. E aí a gente pensa, investimento gera o quê? Mais resultado? Sim. Mais crescimento? Sim. É isso que o investidor e a empresa estão buscando. Mas antes disso, esses investimentos, eles geram também uma coisa chamada aumento de custos, tá? Principalmente custos operacionais que impactam o EBITDA. E aí coloca a tese de desconto operacional em xeque. E posteriormente, antes do lucro líquido, depois do EBITDA, mas antes do lucro líquido, a gente tem também um aumento de despesa financeira. Então, até 2028, nós teremos, né, um redemoinho aqui, como eu costumo chamar, que são investimentos aumentando, juros subindo, a gente viu ontem, né, a Selic subindo. Então, custos operacionais e custos financeiros, eles podem subir nesse ciclo de investimentos pesados que a empresa está inserida. E aí a gente vê aqui, ó, nos negócios da empresa, ela tem investimentos em vários segmentos, mas fica muito claro aqui, ó, que o foco da empresa é em distribuição. Dos 35 bilhões de investimento, 23 vai ser aqui nessa parte, ou seja, vão para distribuição. E distribuição é o segmento mais sensível do setor, porque é o que atende diretamente a população. Então aqui a gente tem risco de inadimplentes, boa parte dos custos aí que a empresa está sujeita está concentrado aqui. E aí nesse contexto, olhando para essa ótica, não seria uma empresa tão descontada hoje para quem está olhando ali o médio prazo até 2028. Porém, o pós 2028, finalizado ali todo esse cronograma de investimentos, o cenário pode estar aberto de novo para a empresa já colher os frutos. O setor elétrico é assim, tem o ciclo de investimento, faz parte, todas as empresas fazem isso, e posteriormente, dando tudo certo, vem o período de colheita, né? A partilha ali com o sócio. Então, o que eu aconselho você que está estudando a CEMIG? Faça o seu preço teto aqui para a CEMIG, tá? A gente vai até calcular já aqui um racional de preço teto, mas feito o seu preço teto, se deu oportunidade, está abaixo dele, vá comprando aos pouquinhos, sem exageros, porque até 2028, como eu estou comentando aqui, a empresa vai se mexer muito. E aí nós temos os pontos de atenção da tese até lá. E um desses pontos é aquela questão, né? Privatização ou federalização? Ao que parece, a questão da federalização esfriou, ficou de lado. O mercado parece estar apostando mais na volta das discussões sobre privatização. Esse ano não teve nada nesse sentido, porque tem eleições aí, né? Geralmente eles não gostam muito de tocar nesses assuntos polêmicos em períodos eleitorais, mas 2025 é bem possível, tá? Que essa questão de privatização ou federalização volte para o radar. E aí, se for para o lado da privatização, o mercado pode se animar. Então, por isso que eu falei, faça o seu preço teto e siga a sua estratégia, porque muita coisa vai acontecer até 2028. Nós temos mais pontos de atenção, e esse aqui é importante também, ó, concessões vencendo. Eu estava
estava aqui olhando no release de resultados da empresa, e aí ela traz aqui a relação de concessões a vencer. E veja que tem 2 concessões vencendo até 2027, são concessões grandes inclusive. Aí dando uma pesquisada aqui nos documentos da empresa, eu achei até um fato relevante do ano passado, onde a empresa já manifestou interesse aí na prorrogação dessas concessões. Mas depois disso, não achei mais nada. Mas é um ponto de atenção, porque deixam aí perguntas no ar, porque são concessões importantes. Como que isso vai ser feito? Não sabemos. Quanto que isso vai custar para a empresa? Não sabemos. E essas concessões, acabam, elas vencem justamente dentro desse redemoinho que a gente está comentando. É óbvio que a empresa já deve ter ali algumas possibilidades em mente em relação a isso. Mas quais? Não sabemos. Então, é uma questão iminente que pode sim causar volatilidade à medida aí que vai chegando perto. Então, mais uma vez, faça o seu preço teto e observe. Tem muita coisa para desenrolar. E aí, falando nisso, então, preço teto, qual seria o preço teto, então? Foi uma coisa que vocês perguntaram bastante lá no meu Instagram, pedindo para a gente comentar sobre CEMIG. Mas olha só, então, para a CEMIG, como ela tem aí um histórico bem recorrente de pagamentos, eu acho válido fazer ali pelo método do dividendo mesmo, Eu só excluí aqui da conta o dividendo extraordinário, que eu mostrei lá no início de 49 centavos. E aí eu cheguei aqui numa média de dividendo por ação de R$ 1,06. Eu acho que está até conservador, mas o preço teto, a lógica é essa, é ser conservador. Então, com a média de dividendos em mãos, nós teríamos aí os seguintes preço teto. Para quem não aceita receber menos de 10%, que ela vem pagando, inclusive, desde 2022, vem pagando acima disso, aliás, mas para 10% mínimos ali, o seu preço teto, então, seria abaixo dos R$ 11,00. Mas, se você se contenta com a estimativa que eu mostrei mais para o início do vídeo, na casa ali dos 8%, então, seu preço teto é R$ 13,00. É um norte de preço teto aí para você trabalhar dentro das informações que eu estou trazendo para você nesse vídeo. Eu acho plausível, na minha opinião, tá? Para quem olha o longo prazo. Então, assim, pessoal, em relação à manutenção de dividendos, tá? Eu vejo tranquilo para o lado da CEMIG. A empresa ela não vai sacrificar os dividendos, até mesmo porque o Estado também precisa dele. Pode ser que não tenhamos mais dividendos extraordinários, mas a empresa ela está muito pouco alavancada, e mesmo que ela tenha ali aquele cronograma pesado de investimentos, ao que parece, tá tudo dentro ali do plano da empresa. Não tem sinalização ali para diminuir o payout, por exemplo, e inclusive ela ainda tem mais alguns ativos para vender. Mas já em relação a preço, olhando cotação, para onde vai essa cotação, isso aí já é uma aposta total, porque dados os fatos que eu comentei até aqui, tem muita coisa aí para gerar volatilidade, principalmente a partir de 2025, principalmente se voltarem as tratativas ali sobre privatização ou federalização. Isso aí a gente não sabe. Então, mais uma vez, faça o seu preço teto e siga acompanhando. E se tiver abaixo do seu preço teto, é seguir comprando sem pesar a mão. É o que eu acho, tá? E olhando aqui para o sentimento dos analistas aí que fazem a cobertura do ativo, o viés ele é comprador, mas veja que é bem divergente aí entre venda, comprar e manter. Não há um consenso definido aí de analistas sobre o que fazer com as ações. Eu creio que é muito em função das questões que nós discutimos aqui nesse vídeo, tá? Então, eu vejo a CEMIG muito bem hoje, os resultados vieram fortes aí por uma conjuntura de fatores, não só pelos desinvestimentos que a gente comentou, mas teve ali os reajustes tarifários na parte de distribuição e reajustes também na parte de transmissão. Não é tão relevante, mas na distribuição foi fundamental para o resultado, e isso assegura manutenção de bons resultados à frente. E sem falar que os documentos aqui da empresa nos mostram, que fica muito claro que ela tem um plano a executar e que ela está buscando executar esse plano. E pelo meio do caminho a gente tem ali as questões a se desenrolar, que pode ser favorável ou não, conforme a gente comentou. Então é impossível saber até que essas coisas aconteçam. Mas hoje, comparado a CEMIG a outras elétricas, sem dúvida nenhuma, ela é uma das que está mais tranquila aí em termos de balanço, na minha opinião. Então, por hoje é isso. Se você ficou comigo até aqui, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, as próximas análises. Um abraço, bons estudos e até a próxima.